Amém. Com grande confiança nós temos na presença do Senhor, o sustentador dos pássaros, o sustentador das plantas, o sustentador da igreja e cuidador como Pai amado. Nesta manhã, irmãos, nós vamos estudar o texto de Tito, capítulo 3, versículos 1 a 15. Na semana passada, nós estudamos esta mesma passagem, nos concentrando nos versículos 1 a 7. E hoje nós vamos continuar, vamos ler o texto todo, mas vamos continuar estudando esta passagem dos versículos 7 a 15, e assim encerrarmos juntos esta epístola do apóstolo Paulo a Tito e à igreja do Senhor. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de misericórdia, obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Esta é a santa palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos com a revelação do Deus triuno, Deus de aliança que optou por revelar-se a nós, por graça, bondade, e dar a conhecer os mistérios, outrora ocultos, mas agora revelados a todos nós, que por natureza éramos gentios e agora fomos feitos filhos de Deus. Ensina-nos pelo Espírito, o intérprete da palavra, a observar a Tua lei, a aprender do Teu amor e a obedecer em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Fiel é esta palavra. É uma frase que o apóstolo Paulo gosta bastante. Nos lembra da confiabilidade que nós temos em tudo aquilo que o Senhor nos diz, por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus profetas. A doutrina das Escrituras é uma dessas doutrinas centrais dentro da fé cristã histórica. Desde o período da Reforma Protestante, e mesmo antes dela, muitos homens vinham afirmando a centralidade e a confiabilidade da palavra de Deus, esta que é inerrante, esta que é infalível, esta que é inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus e de grande utilidade para o seu povo ao longo de toda a história. Veja que é exatamente isso que o apóstolo diz aqui no versículo 8. Fiel é esta palavra. Ele entendia que aquilo que ele estava dizendo a Tito era palavra do próprio Deus. E com essa fórmula aqui, muito típica do apóstolo Paulo, ele está reforçando tudo aquilo que ele vinha dizendo desde o início do capítulo 3 para Tito. E antes disso, mesmo antes, no início do livro, de que tudo que está sendo falado neste momento está de acordo com a sã doutrina
e que era isso que Tito deveria afirmar a outros, ensinar a outros. E o que é este conteúdo da fé que Paulo está insistindo tanto com o seu discípulo, o seu pastor Tito? De que o resultado da graça salvadora de Cristo na cruz, por nós, deve ser de que os crentes, e veja, ele diz no versículo 8, sejam solícitos na prática de boas obras. Os crentes devem se dedicar a fazer o bem, é o que ele vem dizendo ao longo de todos esses capítulos. E isso é um contraste entre o que é esperado da igreja e o ensino daqueles falsos mestres em Creta, que disseminavam péssimos hábitos culturais, que com a sua vida demonstravam que não possuíam o temor do Senhor nos seus corações. Mas Paulo agora vem mostrando que as boas obras são a sinalização da fé, de que Deus habita em nós. E quais são essas boas obras? Ele vem falando: o serviço fiel a outros, os atos de caridade, a obediência às autoridades, a própria boa cidadania civil. Tudo isso é o que Deus requer do homem e são as evidências da graça salvadora e da ação do Espírito Santo dentro dos nossos corações. É isso que é exigido, como ele diz no versículo 8, de todos aqueles que têm crido em Deus. Todo crente deve estar engajado nessas tarefas. E veja, não apenas porque Deus mandou, mas ele diz aí, porque essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Existe um enorme benefício para nós e para os outros. É maravilhoso quando nós obedecemos os mandamentos de Deus. E é isso que nós temos aprendido desde a semana passada. Mas veja que a partir de agora, Paulo não vai falar somente daquilo que nós devemos fazer, mas especialmente daquilo que também devemos não fazer. Se por um lado nós somos chamados a nos engajar em uma série de exercícios espirituais de boas obras, por outro lado também devemos ter os nossos olhos bem abertos e evitar tudo aquilo que é o oposto das boas obras, tudo aquilo que desagrada o Senhor e tudo aquilo que promove, em vez de benefício, promove dano e malefício na vida da igreja. Nós devemos ter isso com muita clareza em nossas mentes e nos posicionarmos nas veredas da justiça e não nas veredas da morte. Veja que há 3 áreas para a vida dessa igreja que o apóstolo Paulo convoca a igreja a evitar certas coisas. Ele vai mostrar para a gente que nós devemos evitar o debate inútil, em primeiro lugar. Segundo lugar, que nós devemos evitar o homem faccioso. E em último lugar, evitar uma atitude infrutífera. Ok? Vamos então entender isso. Primeiro, evitar o debate inútil. Veja o versículo 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Veja, Paulo está aqui trazendo um alerta a Tito, algo semelhante que ele já havia dito a Timóteo, um outro jovem pastor que também carecia da mentoria do apóstolo Paulo. E ele já havia dito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que Timóteo deveria evitar usar a argumentação tola e inútil. Porque tanto lá como aqui, agora em Creta, esses falsos mestres adoravam basear suas heresias em certos pedigrees espirituais. Essa investigação de genealogias que eles faziam era simplesmente para tentar sedimentar o seu próprio status como mensageiros de Deus. Eles adoravam ficar especulando sobre as leis judaicas, debatendo inclusive, como alguns comentaristas atestam, as genealogias dos próprios anjos, tentando discutir e especular naquilo que não havia sido revelado com clareza na palavra de Deus. E era típico não somente desses falsos mestres aqui, mas também lá em Éfeso, em Colosso. Você vai perceber isso em várias epístolas do apóstolo Paulo, que esses homens viviam dessa maneira. Esse era o estilo de vida deles. E Paulo está dizendo a Tito e consequentemente à igreja que nós não devemos dar ouvidos a esse tipo de linguagem. Nem mesmo nos preocuparmos em se envolver nessas discussões tolas. Veja, meus irmãos, é impressionante a aplicabilidade disso que o apóstolo Paulo está falando para nós hoje.
Eu lembro quando, ainda na adolescência, envolvido com alguns amigos que gostavam de estudar assuntos mais carismáticos e coisas sobrenaturais, era impressionante como esse tipo de assunto vinha à tona. Essas coisas nos fascinavam. Discussões sobre questões extra-bíblicas, muitas vezes sobre literatura apócrifa, coisas que trazem relatos diferentes das Escrituras sobre os eventos que já estão listados aqui: a criação, o dilúvio, as pragas no Egito. Uma série, eu lembro esse amigo meu que adorava falar sobre as fábulas judaicas e entrava nesses caminhos de coelho sem fim. É interessante como muitas vezes existe uma fixação ou uma preferência por certos temas bíblicos que são mais hollywoodianos, não é verdade? Temas apocalípticos, escatológicos, ou com certos versículos que muitas vezes tratam pouquíssimo sobre um certo assunto que Deus não quis simplesmente revelar mais na sua palavra, mas que criam enormes teorias sem base alguma. Estudo de anjos, estudo de demônios, hierarquias, atuações territoriais de demônios, ou que demônio é responsável por certas enfermidades do corpo, dor de cabeça, pedra nos rins, olho gordo, dor de cotovelo, encalhamento de terceira, quarta geração, por aí vai. É impressionante como as pessoas ficam fascinadas com esse tipo de coisa, mas o que Paulo está dizendo é que os falsos mestres gostam disso. E muitas vezes a reação exagerada das pessoas acaba dando mais popularidade e mais crédito a esses pontos de vista do que eles de fato merecem. Veja, meus irmãos, isso não significa, por um outro lado, que nós devemos nos recusar a estudar, a discutir, a examinar diferentes interpretações de passagens difíceis da Bíblia. Nós sabemos que muitas vezes a divisão que existe entre certas denominações é por certas posições teológicas em textos sobre sacramentos, sobre elementos da vida da igreja, como governo de igreja, e até mesmo sobre o modo de salvação do Senhor. Sim, essas discussões elas possuem mérito, e nós devemos fazê-la com sensatez, porque a revelação nos foi dada para que nós aprofundemos o nosso conhecimento no caminho da salvação e saibamos viver o Evangelho com fidelidade. O que Paulo está advertindo aqui é contra brigas mesquinhas, contra questões infrutíferas e não contra discussões honestas que levam à sabedoria, ao viver com habilidade. E muitas vezes eu e você devemos aprender que se uma discussão está seguindo por um argumento tolo, muitas vezes é melhor a gente reorientar o nosso assunto. É melhor a gente começar a trabalhar em cima daquilo que tem uma direção útil e nos desculparmos educadamente com os nossos irmãos, se por acaso o debate e a briga vai para um âmbito pessoal ou algo desse tipo. O Senhor Jesus Cristo quer isso de nós, e o apóstolo Paulo está deixando isso bem claro. Veja que, em segundo lugar, nós devemos também não somente evitar esse tipo de assunto polêmico, mas também evitar o homem faccioso. É o que ele diz nos versículos 10 e 11. Ele diz que esse homem faccioso, aí no versículo 10, às vezes traduzido na sua Bíblia como homem divisivo, ou aquele que causa separação, é um homem que a igreja deve evitar. E é interessante aqui, me permita pontuar, a palavra grega que é usada para esse homem faccioso é a palavra heretikos, que muitas vezes nós traduzimos como herege. Aquele que causa divisão justamente por manter uma doutrina enganosa ou uma doutrina falsa. As pessoas que se enveredam em debates inúteis acabam muitas vezes exercendo uma influência divisória na igreja, criando partidos, criando panelas, dividindo as pessoas. E as instruções de Paulo a Tito nesse momento são bem diretas e bem específicas. Ele deveria admoestar esse homem, ele diz aqui, uma primeira vez e depois uma segunda vez, ou seja, dar duas advertências. E caso isso não funcionasse, a questão já estaria fora das mãos de Tito. A suposição aqui, meus irmãos, é que uma falha deste homem em responder a essas duas advertências é um sinal claro de que esse ofensor, como Paulo fala no versículo 11, é um homem pervertido. É alguém que vive pecando e por si mesmo está condenado
Veja como o pensamento de Paulo aqui se assemelha àquilo que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, sobre como nós deveríamos abordar o pecador, o ofensor. Naquele caso, o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro quando ele disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ainda assim ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e como publicano. Perceba que a tratativa deve ser uma tratativa sábia. Há uma gradação na confrontação do pecado. Nós não saímos expulsando pessoas da igreja de imediato, e nem é esse o desejo do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos lembra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15, que quando uma pessoa não presta obediência à palavra que procede dos apóstolos, no caso a palavra daquela epístola, as pessoas deveriam tomar muito cuidado. Se todos os passos fossem tomados e ainda assim a pessoa resistisse no caminho da malignidade, Paulo diz que nós não deveríamos nem nos associar com essa pessoa para que ele ficasse envergonhado. Ele não deveria ser tratado como inimigo num primeiro momento, deveria ser advertido como irmão, mas ele seria responsável pelo que aconteceria daquele momento em diante. A pessoa seria, como o texto nos diz, autocondenada. Suas próprias ações evidenciariam se ela tem o temor do Senhor e o desejo de se arrepender e servir a Deus, ou a sua mente é retorcida. Ainda que por fora pareça um irmão, o seu coração é um coração de gentio e publicano. Como Thomas Watson falou certa vez, existem muitos irmãos que por fora parecem um damasco delicioso, macio, mas nos lembramos que esse mesmo damasco tem uma semente dura como uma pedra. Meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Muitas vezes nós insistimos demais em pessoas que claramente estão demonstrando que não fazem parte do rebanho. E se nós não formos claros na nossa forma de ação com ela e proteger o rebanho, essas pessoas podem acabar fermentando a comunhão, causando mais divisão na vida da igreja. E é zelo e diligência de presbíteros e pastores que possam proteger o rebanho do Senhor, não somente proteger as ovelhas, mas honrar pela glória do Evangelho, zelar pela reputação do próprio Cristo, quando gerem bem e administram bem a vida da igreja. E a própria igreja deve se submeter a essas tratativas disciplinares para que a nossa comunhão não seja manchada. Sabe, meus irmãos, isso pode parecer muito duro num mundo pós-moderno e relativista, onde se passa a mão na cabeça em cima de tudo que é pecado, em cima de tudo que é ação de transgressão da lei de Deus, mas nós precisamos nos lembrar que acima da comunhão da igreja existe um Deus que é santo, 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 e que não tolera o pecado, e ainda que seja misericordioso e gracioso e bondoso para conosco, Ele também organiza a vida da igreja e deseja que o seu bem e a sua glória sejam zeladas no nosso meio. Veja que além de evitarmos esse homem faccioso, de evitarmos o debate inútil, devemos em último lugar também evitar uma atitude infrutífera no geral. Quando Paulo chega agora no versículo 12, ele, como sempre, ele termina a sua carta com algumas instruções pessoais. E embora a gente não saiba exatamente onde o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu esta epístola, ele diz no versículo 12 que ele estava planejando passar um inverno em Nicópolis, uma cidade portuária na costa adriática da Grécia. E agora ele exorta a Tito a fazer o possível para se juntar a ele o mais rápido possível, assim que 2 homens, ou Ártemas ou Tíquico, chegassem. Nós não sabemos muito a respeito de Ártemas, essa é a primeira vez que ele é mencionado em todo o Novo Testamento. Mas Tíquico era um companheiro asiático que acompanhou Paulo em sua 3ª viagem missionária, está registrado lá no livro de Atos, capítulo 20. E tanto em Efésios, capítulo 6, quanto em Colossenses 4, Paulo cita este irmão como um irmão amado, como um ministro fiel.
Evidentemente, aqui Paulo pretendia enviar um desses dois irmãos para aliviar Tito em Creta. Mas veja que o trabalho de Tito ainda não estava concluído. No versículo 13, Paulo diz que ele deveria encaminhar Zenas e Apolo com diligência. Também nós não sabemos muito a respeito deste Zenas, apenas que ele aqui é um intérprete da lei. Mas Apolo era aquele conhecido pregador, um colega de trabalho de Paulo, um homem muito habilidoso nas palavras, que amava muito a Cristo, mas no primeiro momento teve algumas dificuldades doutrinárias. E Priscila e Áquila foram um casal designados para ajudar este irmão a crescer no seu conhecimento teológico, no seu entendimento da lei. E aparentemente esses dois irmãos, Apolo e Zenas, estavam ali agora em Creta, e Tito deveria zelar para que, como o texto nos diz aqui no versículo 13, para que não lhes faltasse coisa alguma. Veja a preocupação do apóstolo Paulo pelo sustento desses missionários parceiros, para que o trabalho e a obra do Senhor continuasse avançando e fossem aliviadas as necessidades pessoais desses irmãos. E a responsabilidade de apoiá-los não estava não estava sobre os ombros de Tito sozinho, mas era o que a igreja deveria praticar. Veja o que ele diz no versículo 14: agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Está vendo aí? Chegamos no ponto principal. Paulo queria evitar que a igreja se tornasse infrutífera. Lembre-se que os cristãos de Creta pareciam carregar os mesmos hábitos ruins dos seus compatriotas, daquela cultura. Quando Paulo, lá no primeiro capítulo de Tito, versículo 12, ele diz que os cretenses eram conhecidos por serem mentirosos, do ventre preguiçoso. Eram homens que eram muito lentos para prover para as suas necessidades diárias e eram de baixa utilidade para qualquer pessoa. E Paulo está agora virando para essa igreja, para esses crentes. Ele diz: cretenses, não sejam cretinos, não sejam improdutivos, evitem essa atitude infrutífera. Por quê? Porque vocês foram salvos para serem árvores frutíferas. O fruto da graça de Deus e do Espírito Santo em vocês deve ser um alimento espiritual para muitos necessitados. Meus irmãos, muitas vezes a igreja não entende a força dessa convocação. Como resultado da obra de Jesus por nós, devemos abraçar o frutificar em toda boa obra. Recentemente eu estava lendo um artigo muito interessante, um tanto engraçado, mas mais engraçado no lado da tragédia do que da comédia. E este autor deste artigo, ele diz: será que a igreja é um zoológico? E ele diz assim: alguns membros da igreja são tão relutantes quanto uma mula quanto o trabalho na igreja, mas tão astutos quanto uma raposa em seus próprios negócios. São tão ocupados quanto uma abelha para espalhar as últimas fofocas, mas tão quietos como um rato para espalhar o evangelho de Cristo. Muitos são cegos como um morcego para ver as necessidades dos outros, mas têm olhos de falcão para ver as falhas de alguns. Alguns estão tão ansiosos quanto um castor por um churrasco, mas tão lerdos quanto uma preguiça pelas reuniões de oração. Alguns rugem como um leão quando as coisas não estão do jeito deles, mas são mansinhos como um cordeiro quando precisam do pastor. Alguns são tão barulhentos quanto um papagaio quando pedem conselhos à igreja, mas tão tímidos quanto um gatinho para conversar com os perdidos, e lentos como um caracol para visitar os ausentes e os fechados. Muitos são corujas nas noites de sábado, mas verdadeiros bichos da cama nas manhãs de domingo, e tão escassos quanto dente de galinha nas noites de quarta-feira. Meus irmãos, é verdade isso. Paulo está dizendo: não sejam assim, não sejam assim.
Veja, o chamado positivo dele é: distinguam-se pela prática das boas obras. É o que ele diz no texto. Essa oportunidade de ajudar Zenas e Apolo era apenas mais um exemplo de como os cristãos poderiam se envolver praticamente em boas obras, aliviando necessidades dos missionários e cooperando com a pregação do Evangelho. Meus irmãos, é exatamente isso o que Cristo espera de nós por meio da sua cruz. Nós sabemos que a cruz é o grande símbolo do cristianismo. E não é à toa que ela está estampada em todo lugar, como um lembrete impressionante de tudo o que Jesus sofreu. E Jesus falou da cruz como um símbolo da dedicação cristã. Ele disse em Marcos 8,34: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas Jesus também utilizou um outro símbolo para o compromisso cristão. Quando lá em Mateus 11, 29 e 30 ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo era aquela peça de madeira que amarrava dois animais a uma carroça, a um arado para puxar a carga. Mas diferente da cruz, os jugos normalmente não são pintados nos edifícios da igreja, não são impressos nas capas das Bíblias, não são usados como enfeites nas correntes de pescoço, mas talvez eles devessem estar. Porque o jugo, tanto quanto a cruz, é um símbolo de compromisso com Jesus Cristo. É interessante, o pastor Paul Powell, que escreveu um livro chamado O Discípulo Completo, ele disse o seguinte: a cruz e o jugo simbolizam para nós os dois aspectos diferentes do compromisso. A cruz é um símbolo da morte, o jugo é um instrumento do labor. A cruz é o símbolo do sacrifício, o jugo é o símbolo do serviço. A cruz sugere sangue, o jugo sugere suor. Estar comprometido com Jesus Cristo significa que estamos prontos para o jugo ou para a cruz. Meus irmãos, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo quis nos dizer com essas palavras. Este é o tom do Sermão do Monte. É um convite ao jugo de Cristo. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, ele está convidando o cristão a voluntariamente se submeter a Jesus Cristo como seu Senhor e Mestre. Está convidando a dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Quando ele diz: aprendei de mim, é um convite à obediência, um mestre que deve ser obedecido, pois bem-aventurado o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, é o que as Escrituras nos dizem. O meu fardo é leve, o Senhor Jesus disse. Comparado ao peso do pecado, o jugo do Senhor é fácil. E por isso nós podemos tomar o jugo do Senhor, porque Ele prometeu nos ajudar no nosso trabalho. Mas veja, Ele diz também: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Nós não estamos sozinhos neste labor. Nosso cansaço se junta ao cansaço de muitos outros, mas que estão servindo ao nosso lado com uma fé preciosa. Quando Paulo se dirige ao seu companheiro em Filipenses capítulo 4, ele chama de meu fiel companheiro de jugo. Nós todos somos animais puxando esta carga juntos, e portanto devemos suportar uns aos outros, nos fardos e encargos do reino de Deus. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo puxou o principal fardo de todos, e tem nos sustentado com sua poderosa mão e com a força do seu poder. E é assim que o apóstolo Paulo conclui essa carta, com um tom de esperança. No último versículo, versículo 15, ele diz: todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. As cartas de Paulo a Tito e a Timóteo foram seus últimos escritos.
Elas marcam o fim da sua vida e o fim do seu ministério. E essas cartas, meus irmãos, são um tesouro rico para nós hoje. Porque essa carta de Tito fornece para nós informações vitais para a liderança da igreja e para a prática da igreja. É um modelo para pastores, um modelo para presbíteros, um modelo para que os líderes cristãos continuem a desenvolver líderes jovens, na mesma toada do que Paulo estava fazendo com Tito, por imitação e exemplo, modelando na prática como as coisas devem acontecer. Mas não é uma carta somente para os líderes, é uma carta para toda a igreja, para jovens, para velhos, para moças e moços, para servos, empregados em todas as instâncias da vida, para toda categoria e sorte de pessoa, porque todos nós, e não somente os líderes, somos chamados às boas obras. O Senhor prometeu nos ajudar, e Ele confirmou isso, dizendo: fiel é esta palavra, fiel é esta palavra. Nosso Deus prometeu se juntar a nós, e tem feito isso fielmente ao longo de toda a história, levando o nosso fardo, e nos ajudando também a evitar tudo aquilo que deve ser evitado, o homem faccioso, a discussão inútil e uma atitude infrutífera. O nosso Deus é a árvore mais frutífera de todas, e aqueles que estão ligados à videira são ramos frutíferos para a glória de Deus. Que o Senhor realize em mim e em você essa obra, para que a seiva do Espírito Santo corra pelos nossos membros e de fato nos tornemos os membros do corpo de Cristo, seus braços, suas pernas, suas mãos, seus olhos, sua boca, para a glória de Deus e para a salvação de muitos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, pela carta de Tito, temos acesso à instrução que motiva e que renova. Senhor, ensina-nos a evitar tudo o que deve ser evitado e a abraçar positivamente todo serviço fiel ao Senhor. Senhor, nós estamos nesta manhã sob o jugo de Cristo. Um jugo que se aplica quando tem e quando não tem quarentena. Um jugo que se aplica na hora da fartura e na hora da pobreza, na hora da saúde e na hora da doença, na vida e na morte. Neste casamento que temos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós, a noiva do Senhor, somos chamados para sermos o corpo do Senhor e abundarmos em toda boa obra e em todo fruto do Espírito, pelos dons que têm sido abundantemente derramados sobre nós. Senhor, ensina-nos a não escondermos o nosso talento. Ensina-nos, Senhor, a não fazermos vista grossa para a bondade de Deus sobre nós, mas a seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo em todo passo que Ele deu, tomando a nossa cruz, dizendo não a nós mesmos e ouvindo e seguindo o Mestre. Ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico nesta manhã de consagração ao nosso Deus.